Objetivamente, eu gostaria de pedir que você abrisse a Bíblia no Salmo de número 84. Salmo 84. Quero destacar a presença do Bezalel e a esposa, viu? Estiveram pela manhã aqui, estiveram na nossa classe, retornaram à noite, estão aqui com a gente adorando ao Senhor. Muito bom receber vocês aqui na igreja, na cidade de Petrópolis. E quando tornarem para a cidade de vocês, levem um abraço nosso, um abraço da igreja, que possam ir em paz em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém ou não amém? Amém. Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti e cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O Senhor dos exércitos escuta minha oração. Ouve, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Em outra, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Senhor, obrigado a Deus por este salmo, pela inspiração do Senhor, para o registro da tua revelação, para que pudéssemos ter acesso, tantos milênios depois, àquilo que tu revelaste ao salmista. Agora, Senhor, inspira, ó Deus, ilumina-nos, ó Deus, para que entendamos e queiramos ter em nós o que acabamos de ler. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. O salmista, ele está tratando neste salmo, ele está falando evidentemente da saudade do templo, está se referindo ao período da dificuldade que o povo de Israel enfrentou, de estar longe do templo, e ele está falando da saudade que sente de estar no templo. Mas há dentro desse texto pelo menos 2 destaques que eu gostaria de fazer. Ele fala dessa saudade, mas ele diz uma coisa interessantíssima. Ele diz que até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, junto dos teus altares, para criar os seus filhotes. Preste atenção, ele está falando do pardal e da andorinha, evidentemente, mas no sentido figurado, de estar junto dos altares. Ou seja, o pardal e a andorinha escolheram construir os seus ninhos, criar os seus filhos, fazer a sua habitação junto do altar do Senhor. É uma linguagem, um sentido figurado, mas está nos convidando a refletir da importância de que façamos o mesmo. Que aprendamos a construir o nosso ninho, ou o nosso lar, edificar a nossa casa junto dos altares do Senhor nosso Deus. Criar os nossos filhotes ou os nossos filhos também junto do Senhor, junto dos altares do Senhor. Ou seja, o melhor lugar do mundo, o lugar mais seguro para a família estar, ainda que ele faça referência à família, entre aspas aqui, do pardal e da andorinha, mas ele está dizendo, o melhor lugar para a família estar, o lugar mais seguro, é junto do altar do Senhor. Nós precisamos, como família, estamos encerrando a atividade desse mês, precisamos entender
que nós precisamos construir tudo que nós planejamos, tudo que nós queremos, precisamos construir junto do altar do Senhor nosso Deus. Colocar o nosso filho, o nosso casamento, a nossa vida, o nosso projeto, a nossa profissão, tudo isso deve ser colocado junto do altar do Senhor nosso Deus. É disso que ele está dizendo. E aí ele vai desfechar esse capítulo 84, dizendo, porque um dia, junto do altar ou na casa do Senhor, vale mais do que 1000 em qualquer outra parte. Algumas traduções trazem em qualquer outro lugar. Ou seja, você pode escolher qualquer lugar que você possa imaginar. Ele diz, 1000 dias lá valem menos do que um dia junto do altar do Senhor nosso Deus. Que nós possamos fazer isto, colocar o nosso lar, a nossa família, junto do altar do Senhor. Com oração, com estudo bíblico, com adoração, participação, envolvimento, levar os filhos ao departamento infantil, Ministério Conectar, o nome aqui é esse, ao Ministério Conectar, para que ele seja preparado, que ele possa aprender, ele possa crescer na presença de Deus e fazer como o salmista está dizendo sobre os filhotes do pardal e da andorinha, que seu filho seja criado no altar do Senhor nosso Deus. Antes que ele levante voo, bata asas, levante voo e possa ser tarde demais. Eu gostaria de encerrar esse momento, antes de fazermos a renovação dos votos, contando uma ilustração antiga. Diz que um homem estava debruçado sobre a janela de sua casa, olhando para o vasto quintal, ou como diz na roça, o vasto terreiro. E aí, ele estava lá observando, e de repente ele virou-se para dentro e disse à esposa, querida, corre até aqui. E ela veio e debruçou ao lado dele na janela, e ele indicou com o dedo, havia um pássaro, fazendo ninho num galho baixo, perto da janela. E ela, quando viu, regalou o olho, saiu, pegou uma vassoura e foi lá e destruiu o que o pássaro havia acabado de começar. Destruiu tudo. Dias depois, ele está na janela observando, e outra vez ele percebeu a mesma cena, ele disse, querida, ele está fazendo ninho de novo. E ela correu, saiu, pegou a vassoura e bateu, destruiu tudo que o passarinho estava fazendo. Destruiu o ninho do pássaro. E os dias passaram, aquela cena foi se repetindo, até que um dia, ela cansada, ele disse, querida, ele está fazendo ninho outra vez. Ela disse, ele quer, então deixa. Construiu o ninho, e diz o escritor, um belo dia ele está sentado à mesa, ele ouve o chirriar do pássaro, voando de um lado para o outro, desesperado. E aí ele vem até a janela e procura identificar de onde vem o som, e ele vê que aquele pássaro que fez o ninho está dando voos rasantes de um lado para o outro, e quando ele observa uma serpente, uma cobra subindo em direção ao ninho, os filhotes dentro do ninho, e o pássaro desesperado voando de um lado para o outro sem poder fazer coisa alguma, e ele disse, querida, vem cá. E ela veio, olhou, e quando ela viu aquela cena, disse, tantas vezes eu avisei a ele para não fazer o ninho dele nos galhos mais baixos. O que nós aprendemos é que quando nós queremos construir o nosso ninho, o nosso lar, devemos escolher o galho mais alto que a gente pode encontrar. Nós devemos construir dentro das mãos de Deus. O galho mais alto, mais distante, onde Satanás não é capaz de chegar, onde a serpente não é capaz de alcançar, devemos construir dentro das mãos de Deus. Então seu lar estará seguro, seus filhotes estarão seguros. O salmista está dizendo que é bem-aventurado aquele que faz isto. Faz como o pardal, faz como a andorinha, que constrói o seu ninho, a sua família, junto do altar do Senhor.